Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Broadcast nas Redes. Nós, Fernanda Trisotto e Amanda Pupo, somos jornalistas do Broadcast aqui em Brasília e hoje vamos conversar com o Rafael Dubé, secretário executivo adjunto do Ministério da Fazenda. Ele é o responsável por coordenar a agenda de transição ecológica dentro da pasta e também na interlocução com outras áreas do governo. O projeto Novo Brasil, Plano de Transformação Ecológica, o PTE, é uma das prioridades e principais apostas dessa gestão. Antes de a gente começar a entrevista, eu vou te convidar a se inscrever nos nossos canais para acompanhar os conteúdos abertos no LinkedIn, YouTube, Instagram e no Twitter. Aproveita também e deixa seu like nesse vídeo, ativando as notificações. Secretário, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Oi, Amanda. Boa tarde, Tudo bom? Fernanda. Boa tarde, Amanda. Prazer estar participando aqui dessa conversa com vocês, com todos que acompanham o broadcast. Obrigada, secretário. Eu queria começar falando sobre o Plano de Transformação Ecológica. O programa foi lançado em 2023, tem uma série de ações previstas para estimular investimento, focando no desenvolvimento sustentável, mas também na redução de desigualdades. Queria saber, assim, qual é o balanço que você faz até aqui e as prioridades para esse ano? Se tem alguma entrega prevista, o que vocês estão vendo? Perfeito, ótimo. Antes de falar propriamente das ações, eu ia falar amplamente que a ideia do plano de transformação ecológica, que a gente está chamando de Novo Brasil, é justamente para além do esforço tradicional do Ministério da Fazenda em trabalhar com estabilidade macroeconômica, em trabalhar com melhoria do ambiente de negócios. É a ideia de que essas duas coisas não bastam para criar uma rota nova de desenvolvimento a que todos aspiramos para o Brasil no longo prazo, que é um país com mais produtividade, menos impacto ambiental e com a distribuição de renda mais justa. Então, esses são os três grandes objetivos da transformação ecológica, e aí foi com esse sentido, com essa direção para um desenvolvimento econômico sustentável, que a gente estruturou em conjunto com o governo, com a sociedade civil, com o setor produtivo, uma agenda ampla para o país. E essa agenda, e aí entra no balanço propriamente, nesses 2 anos, fundamentalmente menos do que isso, porque o plano foi lançado já no segundo semestre de 2023, mas de um ano e meio de implementação, eu acho que a gente tem passos notáveis já dados de lá para cá. Eu destacaria aqui, entre outros, a aprovação no final do ano passado pelo Congresso Nacional do mercado regulado de carbono no Brasil. Ele leva um tempo ainda para ser plenamente operacional, mas é um marco legislativo importante. A aprovação também pelo Congresso Nacional no ano passado da legislação que cria o marco legal do hidrogênio de baixo carbono no Brasil. Também no ano passado, o Congresso Nacional aprovou um programa Mover de mobilidade verde e inovação, trazendo incentivos fiscais voltados para a indústria automotiva. Tem várias outras medidas legislativas, mas eu queria destacar também algumas medidas administrativas que o próprio governo vem implementando e não precisa de legislação nova, como é o caso da emissão dos títulos soberanos sustentáveis. O Brasil já fez 2 emissões desses títulos, em cada uma delas levantou 2 bilhões de dólares, que foram direcionados para a gestão do Fundo Clima, gerido pelo BNDES, para oferecer crédito a uma taxa de juro mais competitiva para projetos relacionados à transformação ecológica, como energia renovável, reflorestamento, ou indústria verde, indústria de baixo carbono. Então, um potencial enorme nessa área. E mais um programa que eu vou destacar aqui nesse balanço inicial, que é o Eco Invest Brasil, programa voltado para a atração de investidores estrangeiros em projetos verdes aqui no Brasil. Então, a gente é um programa que tenta mitigar o risco de volatilidade do câmbio, né? O receio de muito investidor vir aqui e, por conta da variação do câmbio, acabar inviabilizando o investimento dele. Então, foi construído com o apoio técnico do Banco Mundial, do BID, um desenho que mitiga o risco da volatilidade do câmbio, possibilitando que a gente atraia ainda mais poupança externa, investimento externo estrangeiro no Brasil em projetos verdes. E no primeiro leilão desse programa, que acopla recursos públicos e privados, a gente fez um leilão com 6 bilhões de reais de recursos públicos e mobilizou um total de mais de 40 bilhões de reais de recursos, também incluindo os privados. Então, é um programa que mostrou um potencial grande com a adesão das principais instituições financeiras no Brasil, mostrando o potencial enorme do Brasil nessa área. Enquanto que na maior parte do mundo a agenda verde é tida como um obstáculo para o desenvolvimento,
o ministro Fernando Haddad sempre fala que, no caso do Brasil, a gente tem encarado essa agenda como um vetor de desenvolvimento. E eu acho que é disso que se trata, no fundo, o plano de transformação ecológica. E, secretário, você citou a questão do mercado de carbono, e a sanção foi agora no fim do ano, e vocês já tinham trabalhado um cronograma para a implementação desse mecanismo, que é bastante complexo. A gente queria entender se teve algum avanço já no sentido de já tem alguma previsão de portarias, de definições, para serem publicadas em breve, e também se já houve uma definição interna do governo sobre qual vai ser o órgão gestor, se vai ser criada uma estrutura nova ou se a ideia vai ser mesmo ampliar estruturas já existentes do governo para abarcar essa função. A estruturação do mercado de carbono é algo super complexo e, como comentamos aqui, ela leva tempo para implementar. Então, para a gente ter um mercado plenamente operacional no Brasil, ainda vai levar alguns anos. Nesse momento, a gente já vem trabalhando aqui com outros ministérios para trabalhar na regulação, trazendo as regras básicas, entre as quais a governança, que é o ponto que você levantou, Amanda. Não está ainda definido qual vai ser a estrutura que vai liderar a implementação do plano, mas nos parece claro que, pela complexidade do mercado de carbono, é muito provável que a gente precise trabalhar com a criação de uma estrutura nova, quer uma secretaria dentro do ministério, quer uma entidade realmente que possa fazer esse trabalho. E desde o início, a gente vem trabalhando com a ideia de o que puder ser feito sem prejuízo para o interesse público por instituições que tenham a natureza jurídica mais próxima do direito privado, isso é positivo para tentar trazer menos peso para a regulação. Acho que um exemplo nesse sentido é do próprio setor elétrico, que tem algumas instituições como a CCE e o ONS, que têm a natureza de direito privado, mas tem uma relação com o órgão regulador público. O órgão regulador principal precisa ser, tem que ter a natureza de direito público, mas para a gente poder desenhar algo que viabilize a implementação desse mercado de carbono no Brasil com a mais alta integridade possível, porque é central para a gente ter um mercado de carbono operacional e que traga os resultados que a gente quer que ele traga, que ele tenha muita integridade. Então, a gente está nessa etapa inicial do debate, discutindo os diferentes arranjos de governança que podem ser criados para viabilizar a implementação. Uma vez aprovada essa regulamentação básica, a gente vai ter nos primeiros anos ah, as grandes empresas, que são aquelas que vão precisar fazer as mensurações de suas emissões, pequenas e médias empresas nem entram aí, mas as grandes empresas que vão se submeter às regulações vão ter 2 anos em que elas são obrigadas apenas a fazer a mensuração das emissões delas. E só depois desses 2 anos é que a gente vai ter realmente um mercado plenamente operacional, com licenças e cotas leiloadas e transacionadas mais amplamente. Então, esse é o desenho sintético do cronograma agora, nesse momento, esse debate inicial da governança e da regulamentação, depois do período de mensuração das emissões e depois, aí sim, um mercado realmente operacional. Secretário, só para esclarecer uma dúvida, quando você cita ali a questão de uma nova estrutura, seria uma nova, poderia ser, né, já que ainda não tem uma definição, uma nova estrutura dentro da estrutura do executivo, por exemplo, criar uma nova secretaria, mas aí a execução da regulação, ela ficaria para uma criação de uma entidade de direito privado, a exemplo da ONS, no setor elétrico, seria mais ou menos um desenho possível? Eu acho que as definições de regulação propriamente, a alocação das licenças, a própria aplicação de sanção, são atividades que é muito difícil serem delegadas, por assim dizer, para uma instituição do setor privado. Então, tem um núcleo de regulação que, sem dúvida, vai ter que estar num órgão de direito público, que pode ser uma Tá. secretaria dentro de algum ministério, pode ser uma autarquia já existente, uma agência reguladora que venha a ser criada para isso, mas algumas etapas da mensuração, da certificação, etc., essas sim pode-se discutir onde elas funcionariam de maneira mais eficiente, numa entidade Entendi. privada ou numa entidade pública. Mas tem um núcleo de regulação que indiscutivelmente precisa estar numa estrutura de direito público. Entendi, obrigada. Secretário, um outro ponto que o senhor mencionou foram os leilões do Ecoinvest Brasil. E na semana passada, o secretário do Tesouro, Rogério Seron, adiantou ao broadcast que o órgão deve fazer esse ano um leilão temático focado na recuperação das áreas degradadas. Ele até mencionou que isso pode se tornar
um case para a COP30 em Belém. E eu queria saber como é que vocês estão articulando esses novos leilões do EcoInvest dentro do governo, como que é a interlocução daí com outras pastas, como, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Agricultura, que vão estar envolvidas se essa ideia das terras degradadas for adiante. Isso. O primeiro leilão que foi feito do EcoInvest, ele era amplo, ele podia ser usado em vários setores diferentes, e a ideia, como você falou, Fernanda, é que esse próximo leilão tem um foco numa área específica, que é a recuperação de pastagens degradadas no Brasil. O Brasil tem um potencial enorme de pastagens degradadas. A gente está falando de algo da ordem de 40 milhões de hectares de pastagens degradadas que são adequadas para a agricultura. Tem mais ainda, mas que a adequação delas para a agricultura não é tão positiva, embora também seja possível. Mas só 40 milhões de hectares é um território gigantesco que possibilitaria a gente expandir ou a fronteira agrícola para a produção de alimentos ou a fronteira ou atividade de reflorestamento mesmo. Então a gente tem um potencial muito grande, nenhum país tem uma oportunidade desse tamanho para, sem afetar nenhum dos biomas, só em áreas que já são pastagens degradadas, promover esse ganho de renda e de proteção ao meio ambiente, com agricultura sustentável ou com reflorestamento. Então, esse é desde o início desde 2023, a gente vem discutindo com o Ministério da Agricultura e com o Ministério do Desenvolvimento Agrário as oportunidades que estão colocadas a partir daí. Acho que no ano passado, o presidente Lula editou um decreto criando um programa amplo de recuperação de pastagens degradadas, e a ideia é que o EcoInvest seja uma das ferramentas para a gente viabilizar essa recuperação. O próprio Plano Safra da Agricultura, que todo ano, no meio do ano, é anunciado, ele também contempla ferramentas para estimular a agricultura sustentável e estimular a recuperação de pastagem degradada. Então, é uma outra ferramenta que está colocada no Plano Safra. Então, a gente está somando a do Plano Safra, essa ferramenta do EcoInvest. Então, a gente está construindo isso junto com o Ministério da Agricultura, junto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e também com os bancos públicos que participam disso, inclusive para levar em conta, essa é uma das preocupações que a gente vem trazendo aqui, um recorte regional e garantir também que nas regiões Norte e Nordeste, e às vezes com os pequenos agricultores, eles também possam ser beneficiados de alguma maneira com esse arranjo. Secretário, já tem alguma expectativa de quanto que pode levantar para esse leilão especificamente, ou ainda está... Ainda não estamos em condições de dizer um número de pronto, e mesmo no leilão, quando a gente faz, as informações não são todas divulgadas a priori para mobilizar ainda mais recursos privados, porque uma das ideias do EcoInvest é que a gente coloque o mínimo de recursos públicos envolvidos, mas consiga mobilizar recursos privados para isso. Então, parte da estratégia é fazer esse cálculo, a sintonia fina durante o processo de elaboração do leilão. Sim. E Secretário, secretário, Opa, pode falar. desculpa, Amanda. Não, aproveitando que o senhor já falou sobre o Plano Safra, que está relacionado aí também com o EcoInvest, o ministro Fernando Haddad já indicou que devem ter alguns pontos de sustentabilidade intensificados na próxima edição. O que a gente pode esperar de alguma novidade, assim, a ideia de vocês é reforçar esses pontos que já foram incluídos na edição que está em curso ou efetivamente introduzir alguma novidade, né? Qual que é a avaliação dessas mudanças visando também a produção agrícola sustentável? Eu acho que esse é um grande ponto, né? A gente sabe que o agro tem um peso enorme na economia brasileira, um grande exportador, grande gerador também de empregos e mobilizador de outras etapas da cadeia produtiva com a agroindústria. E, ao mesmo tempo, do ponto de vista de emissão, ele tem um peso maior do que em outros países aqui no Brasil, pela própria pujança e dimensão do agro no Brasil. Isso não quer dizer, ao contrário do que muita gente pensa, que na média o agro brasileiro, enfim, é prejudicial ao meio ambiente, o que não é verdade. A maior parte do agro brasileiro é um agro bastante sustentável. E embora a gente veja alguns setores em algumas áreas do país que erradamente trazem a imagem do desmatamento e a associam ao conjunto do agro brasileiro, a gente vê que, na média, o agro brasileiro está na fronteira de tecnologia, está na fronteira do uso de técnicas sustentáveis. E aí eu falo de fixação biológica de nitrogênio,
do plantio direto, do uso de bioinsumos, de várias práticas que são positivas, que a agricultura brasileira se destaca no mundo por utilizá-las em larga escala. No debate no mercado de carbono, voltando uma casa aqui, houve até a discussão do quanto o agro entraria ou não no mercado de carbono. O Congresso Nacional acabou por optar por não incluir o agro no mercado de carbono, mas eu gosto sempre de ressaltar que, apesar de o agro não estar no mercado de carbono, isso não quer dizer que ele não está dentro das políticas climáticas que o governo vem adotando para reduzir as emissões. E uma das grandes ferramentas que a gente tem utilizado para justamente engajar ainda mais o agro nesse esforço de redução de emissão é justamente a incorporação paulatina de critérios de sustentabilidade no Plano Safra. Ano após ano, a gente vem agregando novos critérios. Idealmente, eu gosto de dizer, a gente teria uma escala aí de um 0 a 10. Quanto mais sustentável, quanto mais perto do 10 forem as práticas agrícolas daquela unidade, menor seria a taxa de juros. Não é trivial implementar isso, ter todo esse monitoramento em tempo real em cada lugar, mas a gente vem paulatinamente caminhando em algo nesse sentido. Então, o Plano Safra de 23, 24 e o de 24, 25 já traz crescentemente critérios dessa natureza. Para dar alguns exemplos aqui, por exemplo, vedação ao financiamento em imóveis que tiveram desmatamento. Essas vedações se tornaram ainda mais rigorosas ao longo desses últimos anos. Não é só a área especificamente do imóvel desmatada, mas todo o imóvel, se ele tiver uma área pequena dele desmatada, isso passou a ser, o crédito passou a ser vedado nessa região. E, de outro lado, práticas sustentáveis, práticas da sociobiodiversidade, práticas sustentáveis como as que eu mencionei, de fixação biológica de nitrogênio, ou da integração lavoura, pecuária, floresta, essas já estão tendo um desconto na taxa de juros que é ofertada dentro do Plano Safra. Então, o que a gente quer é ir sofisticando esses critérios ao longo dos próximos anos, e para isso depende um pouco de ter base de dados sólidos, capacidade de acompanhamento, para a gente poder ir aprimorando esses critérios e ofertando uma taxa de juros menor para quem é mais sustentável e uma taxa de juros menos favorecida, por assim dizer, para quem está adotando ainda práticas mais tradicionais. E para as atividades realmente criminosas, como o desmatamento, um bloqueio completo do financiamento. A mesma coisa, inclusive, embora não seja possível simplesmente replicar as regras, mas uma lógica similar também está sendo trazida para o debate no setor de seguros. A gente tem um peso grande no seguro rural aqui no Brasil, e esse debate também está colocado no seguro rural para que a gente não estimule o seguro rural em áreas com desmatamento ilegal, por exemplo. Então, o debate vale tanto para a área de crédito quanto para a área de seguros. Secretário, nessa questão da consolidação de dados, né? Isso é um desafio para azeitar um plano safra cada vez mais sustentável, porque a colocação de critérios, enfim, claro, envolve um planejamento complexo, mas às vezes a falta de dados para alimentar o governo para saber o que está acontecendo torna esse processo um pouco mais desafiador. Isso tem sido uma questão para a implementação do Plano Safra Mais Verde? Como que vocês estão observando esse ponto? Eu acho que assim, quando a gente compara com outros países, as informações que o Brasil tem sobre as propriedades rurais é algo que assim, o Brasil está bem acima da média internacional. Inclusive, frequentemente, quando os estrangeiros vêm aqui conhecer a dinâmica do Plano Safra, ficam impressionados com a sofisticação dos dados que o Brasil já usa, com informações de satélite, com informação dos bancos públicos, com todos os sistemas de monitoramento que o Banco Central já opera para o crédito rural. Então, o Brasil já tem um volume de dados muito significativo para essa área. Pouca gente tem a dimensão do grau de sofisticação e do rigor, inclusive, na concessão dos créditos dentro do Plano Safra. Agora, para a gente poder ter esse nível de sofisticação maior que a gente almeja no médio prazo, precisa ainda desenvolver mais dados e integrar a base de dados existentes. A gente vem fazendo um esforço, como eu falei, a gente já tem muitos dados em muitas instituições, mas é um esforço permanente de ir sofisticando isso, e algumas delas dependem de ser em loco, de ir no local, para ir, ao menos enquanto a gente não desenvolve ainda novas soluções com inteligência artificial que possibilitem ainda acessar essa informação remotamente. Mas já é um volume muito expressivo
o que o Brasil usa nessa área. Eu acho que é algo notável, importante a gente ter clareza do que já é feito nessa área. Secretário, eu vou mudar um pouco o foco agora para a agenda internacional, né? Lembrando que o Brasil presidiu o G20, está no comando dos BRICS, vai sediar a COP30 esse ano, e acho que a presidência do Brasil no G20 levantou bandeiras importantes, né? O Brasil falou muito sobre o Fundo de Florestas Tropicais, né? O TFFF, lançou a plataforma BIP para os investimentos na transformação ecológica. Eu queria uma avaliação de como foi a adesão a esses temas, como é que vocês acham que vão conseguir continuar o desenvolvimento e se eles vêm a se tornar temas centrais da COP em Belém esse ano. Perfeito. Fernando, eu acho que em relação ao TFFF, que é a sigla difícil de pronunciar, do Fundo de Florestas Tropicais, assim na sigla em inglês, a adesão tem sido muito positiva até agora. Muitas das maiores economias mundiais manifestando interesse em participar, em apoiar, em ser patrocinadores, do projeto. E o próprio resultado do G20 no ano passado foi muito bem sucedido em várias áreas, na aliança contra a pobreza, na tributação de super ricos, etc. Um dos temas do G20 também foi justamente a estruturação do TFFF. Então, ele possibilitou várias conversas bilaterais e multilaterais para a gente ir amadurecendo o desenho e ganhando os apoios necessários para que a gente possa estruturar ao longo desse ano a governança do TFFF, de maneira que na COP a gente consiga ter o lançamento efetivamente do fundo. Vale ressaltar também que o TFFF, diferente de outros fundos com os quais a gente está acostumado, por exemplo, o Fundo Amazônia, ele não é baseado em doações dos países ricos para os países pobres, mas ele é baseado no investimento propriamente, no investimento que possibilita a proteção de um bem público comum, que são justamente as florestas tropicais. E o desenho do fundo, e por isso ele tem recebido tanta adesão, é que ele viabiliza que um fundo soberano, por exemplo, reservas do Banco Central de um país, sejam destinadas para esse TFFF, e o TFFF vai continuar pagando uma remuneração para aquele que alocou o dinheiro lá. Então, não é uma doação que ele faz para o TFFF, mas um investimento. Ele vai ter uma cota do TFFF. Esse fundo vai fazer investimentos em áreas diferentes, e a diferença do rendimento entre o que ele paga e o que ele consegue capturar com esses investimentos é justamente o que vai ser destinado para os países que estão preservando florestas tropicais a partir do monitoramento de satélite. Então, é uma engenharia super inovadora e por isso mesmo tem recebido, tem ganhado o interesse dessas instituições, desses países todos. E eu acho que isso foi refletido no G20 e nessas primeiras semanas agora de 2025, a gente vê todos esses países mantendo o diálogo, querendo seguir avançando com essa agenda. Então, a gente está muito otimista em avançar com isso até a COP. O outro tema que você mencionou, que é a BIP, que é a sigla em inglês para Plataforma de Investimentos no Brasil para a Transformação Ecológica, também outra iniciativa importante do governo. Já tem hoje mapeado nessa plataforma 12 bilhões de dólares de investimentos em grandes projetos estruturantes no Brasil associados à transformação ecológica, em hidrogênio, em minerais críticos, em energias renováveis e em reflorestamento, em várias áreas. E nos parece que esse é um bom modelo para outros países também criarem as suas próprias plataformas. Então, naturalmente, esse vai ser um debate na COP, é um modelo de financiamento climático que vem se consolidando. Agora, a plataforma do Brasil, é claro que é uma plataforma nacional. O debate na COP é um debate mais global. Então, acho que ela é uma ferramenta que serve de um exemplo para que outros países possam adotar e a gente avançar com alternativas de financiamento climático para os países em desenvolvimento. E eu queria, embora eu já tenha falado muito nessa resposta, mas acrescentar rapidamente aqui outros dois pontos que a gente queria também levar para a COP, que nos parecem muito importantes, que é justamente a interoperabilidade das taxonomias sustentáveis, que é esse sistema de classificação de atividades que são sustentáveis, para que a gente consiga canalizar cada vez mais recursos para o que está dentro da taxonomia como sustentável, e vários países têm sua própria taxonomia, e a gente precisa justamente facilitar para que quem vai investir consiga navegar com mais facilidade entre as diferentes taxonomias. E o quarto ponto, vinculado ao que a gente vem fazendo na agenda nacional,
é justamente trabalhar com a integração dos mercados de carbono. Não talvez o mercado global, que é mais difícil de gerar um acordo para isso, mas um mercado plurilateral, em que aqueles países que estão engajados com metas ambiciosas de descarbonização possam integrar os seus mercados de carbono, otimizando o processo, tornando mais eficiente a descarbonização da economia no planeta. E, secretário, a COP esse ano ainda tem um desafio adicional por causa da postura agora do novo presidente dos Estados Unidos, enfim, aí já querendo sair já anunciando a saída do Acordo de Paris e revogando vários atos que estão relacionados à Agenda Verde, inclusive falando que vai tirar subsídios, né, de setores que são mais voltados ao desenvolvimento sustentável. A gente queria entender como que o Brasil acha que vai navegar por esse desafio de ter uma das grandes potências, enfim, lutando um pouco contra a agenda que é da COP, que é uma agenda também prioritária para o governo brasileiro. Como que vai ser isso? Como que vocês estão se preparando e como que vê também impactos dessa postura dos Estados Unidos, se pode prejudicar de alguma forma a transformação da transição mesmo ecológica no mundo, enfim, como é que vocês analisam esses efeitos? Eu acho que não há dúvida que a decisão dos Estados Unidos de sair do Acordo de Paris traz prejuízo para o engajamento global nessa área. Agora, eu acho que o principal prejudicado são os próprios Estados Unidos, que, no fundo, estão abrindo mão da liderança em uma agenda que é a agenda, me parece, inevitável das próximas décadas. Por um lado, porque as mudanças do clima, a gente vem vivenciando isso ano após ano, com mais com rigor cada vez maior de fenômenos climáticos extremos, cada vez mais graves, desertificação, etc. Então, a agenda cresce no interesse das pessoas. E, por outro, que eu acho que é um grande ponto aqui, é que a dinâmica comercial e tecnológica das economias de baixo carbono já as tornou mais competitiva do que o modelo tradicional de economia. Então, o que a gente está discutindo, no fundo, é qual é o ritmo da descarbonização e quem vai liderá-la. Mas me parece inevitável que o mundo caminha para uma economia de baixo carbono. Agora, se isso demorar até 2100 para a gente ter uma economia de baixo carbono, a gente vai ter mudanças climáticas catastróficas. Se a gente conseguir antecipar isso para alguma data aí antes de 2050, a gente pode evitar os piores cenários de mudança do clima. Então, mesmo que os Estados Unidos abandonem os esforços direto do governo federal americano de investir nessa área, os outros países estão investindo. Mesmo nos Estados Unidos, Califórnia está investindo, vários outros estados estão investindo, e mais relevante, a dinâmica comercial e tecnológica já está fazendo os carros elétricos ocuparem o espaço dos carros a combustão. Né? A gente já vê aqui no Brasil, por exemplo, a energia eólica e solar já provê energia mais barata do que energia térmica a óleo ou gás. Então, essa dinâmica que ela já está ocorrendo. O ponto aqui para o Brasil é como é que a gente, nessa dinâmica, se insere enquanto país e acelera esse processo e participa da liderança de algumas das cadeias centrais de valor nessa área, para que o Brasil consiga, ao mesmo tempo, descarbonizar sua economia e promover geração de empregos de qualidade aqui no Brasil. Essa que é a dinâmica que está colocada. E a saída de um país importantíssimo nesse debate, no fundo, permite que outros países, outras potências, inclusive, ocupem esse espaço. Então, reduz o esforço de descarbonização global, o que é uma pena, mas eu acho que nem de longe freia o movimento de descarbonização em que a economia já está andando nesse momento. Secretário, você vê algum risco desse movimento que foi puxado pelos Estados Unidos, assim, ele contaminar as empresas, elas deixarem de aderir à agenda ambiental, ou é um risco menor, digamos? Olha, a gente vejo com preocupação já o anúncio de algumas empresas voltando atrás em compromissos de ESG que elas tinham assumido antes. Pode ser uma sinalização desse novo cenário, mas me parece que ainda é muito pontual o que tem ocorrido nessa área. Porque os próprios consumidores têm demandado isso cada vez mais das empresas e em vários outros países o engajamento com essa agenda continua muito forte. Então, acho que é um risco que precisa ser monitorado,
mas como me parece que a maior parte do planeta segue engajado com essa agenda, segue engajado em colocar regulações que estimulam os investimentos em atividades de baixo carbono, eu não acredito que vai ter um retrocesso muito grande no mundo corporativo em relação a essa agenda. E, secretário, nem mesmo uma contaminação de outras potências, por exemplo, você comentou ali que os investimentos verdes já estão se mostrando, né, mais eficientes, enfim, dando retornos, já evoluiu, né, daquela avaliação de que ele só gerava um custo. Você acha isso já suficiente a ponto de não tornar nações refratárias à agenda porque os Estados Unidos não estão mais estão apegados a esse ideal, enfim, queria entender como que vê esse balanço, né? O Trump ali, quando assume, fala de acelerar a exploração de petróleo, e isso é uma pauta também que os países não vão deixar de explorar ainda, porque não tem condição de abrir mão desse tipo de atividade. Então, eu queria entender se, mesmo que a agenda não seja abandonada, ela não pode ser levada um pouco de uma forma mais lenta pelos países em razão desse movimento. É, a China e a União Europeia já se pronunciaram recentemente, reafirmando o compromisso dessas duas grandes economias do mundo com a agenda de descarbonização, com o Acordo de Paris, com as metas lá estabelecidas. Então, acho que assim, os dois outros grandes blocos econômicos já reafirmaram a intenção em seguir trabalhando nessa linha. E como eu falei, eu acho que é a própria dinâmica econômica que vai impulsionar isso. Acho que tem um número que eu acho que é muito forte e mostra esse movimento, é que na China, a partir do meio do ano passado, as vendas de carros elétricos já passaram a ser maiores do que as vendas de carros a combustão. Claro que ainda tem todo o estoque de frota já vendido anteriormente, mas de agora para frente, mais de 50% dos veículos novos lá na China já são veículos eletrificados. E por que é que eles são eletrificados? Por que é que as pessoas estão comprando isso? É simplesmente porque tem subsídios? Não é. É porque os veículos elétricos estão realmente se tornando, em muitos lugares, melhores e mais baratos do que os veículos a combustão. Então, o próprio consumidor já vai fazendo essa escolha. A gente vê avanços também no debate do uso de biocombustíveis para a aviação, avanço no debate de uso de biocombustíveis para o transporte marítimo. Então, no setor elétrico, já comentamos aqui no Brasil em que isso é muito evidente, né? Como a energia eólica e solar já é mais barata, isso já é uma realidade em muitos lugares do mundo. Então, mesmo que alguns países sigam fazendo, empenhados com a agenda, digamos assim, mais tradicional da economia, essa dinâmica vai se colocando e vai se impondo. Em relação ao investimento em petróleo, por exemplo, esse é um debate que também ocorre no Brasil. O grande risco de apostar apenas nisso, apostar nisso como parte de uma estratégia mais ampla é diferente, mas apostar apenas nisso é o risco do chamado stranded asset, né, ou do ativo estressado, tensionado, que é o que a gente tem um volume enorme de riqueza de petróleo identificado, que não tem mais comprador, porque no longo prazo a gente vai ter uma economia cada vez mais eletrificada, ou utilizando biocombustíveis, ou usando outras soluções. Então, por mais que se explore, o preço do barril tenderia a cair tanto que fica pouco competitiva aquela exploração. Então, esse é um debate colocado aqui no Brasil, inclusive. O Brasil tem reservas importantes de petróleo e precisa, claro, manter a segurança energética do país, mas a gente precisa fazer isso ao mesmo tempo em que a gente está investindo em biocombustíveis, na eletrificação, para a gente fazer essa transição e não resultar, ao final desse processo, com ativos tensionados, mas pelo contrário, a gente está liderando nas agendas que estão crescendo ao longo do tempo e não nas agendas que estão minguando ao longo do tempo. Perfeito. Secretário, e um outro assunto que é uma prioridade desse ano, né? O governo já aprovou a regulamentação da reforma tributária no ano passado, e quando a gente pensa em meio ambiente, acho que foca muito no imposto seletivo, mas acaba ficando só nele. Só que não é só isso que tem relação com o plano de transformação ecológica, né? O que que você destacaria que é mais relevante e os desafios também, porque é mexer num sistema muito ruim para um sistema que vai, né, mudar totalmente a lógica da tributação de consumo. Verdade, Fernando. Eu acho que a reforma tributária é provavelmente a reforma econômica mais relevante do país, desde provavelmente o Plano Real. O impacto é enorme na economia em termos de simplificação do sistema tributário e vai afetar positivamente
todos os setores econômicos do país. E esse ganho de produtividade e de eficiência econômica é tão grande que a gente acaba não chamando atenção para outros aspectos importantes da reforma tributária, como é o caso desses componentes de sustentabilidade que estão presentes na reforma e são muito fortes na reforma. Então, o imposto seletivo é um deles, né, para trazer uma tributação sobre atividades que geram externalidades negativas, né, ou impactos negativos para outros atores ali. Então, é claro que é um dos elementos centrais, mas a reforma também prevê um IPVA diferenciado, por exemplo, conforme o impacto ambiental do veículo. A reforma também prevê a diferenciação tributária entre os biocombustíveis e o hidrogênio e os combustíveis fósseis. A reforma também traz critérios de sustentabilidade para os fundos de desenvolvimento regional, que vão ser estruturados para justamente ocuparem o lugar dos incentivos regionais que a gente tem hoje fiscais pelos estados, que vão ser extintos com a reforma tributária, mas o Brasil precisa de uma agenda de desenvolvimento regional e, em vez de serem incentivos fiscais dados sem critérios claros, a gente vai ter agora um aporte desse fundo que vai exigir critérios de sustentabilidade. Então, tudo isso são elementos novos da reforma tributária que ajudam a fazer o que é a nossa ideia desde o início, que é reforçar os incentivos para as atividades que são sustentáveis e criar desincentivos para as atividades que têm impactos negativos para o meio ambiente. Além desses todos que eu mencionei, eu acho que tem mais um que vale ressaltar que a reforma prevê, que é o crédito tributário previsto para as atividades de reciclagem. Com a reforma, o crédito tributário presumido vai ser praticamente extinto, como a gente tem hoje, que é o que deixa a legislação atual super confusa, uma das coisas que deixa ela super confusa. Em vez disso, a gente vai ter um sistema de a cada etapa da cadeia, né, você recebe o crédito da etapa anterior e o débito da nova etapa, e a gente está criando com a reforma a previsão de ter um crédito para reciclagem, justamente para que o produto que volta a ser utilizado, que entra novamente na cadeia, em vez de ir para um aterro sanitário, ele receba um crédito para a gente estimular que ele seja justamente a economia circular, em vez de promover a demanda por novos recursos e provocar a geração de mais resíduo. Então, isso tudo está na reforma tributária, um impacto ambiental enorme. Isso, por si só, em qualquer outro país, já seria uma grande agenda verde. E aqui no Brasil, a gente tem até falado pouco dela, porque a outra parte da reforma tributária é tão impactante que essa não se chamou atenção para isso até agora, mas eu acho que vale a pena a gente ressaltar. Fico feliz de você ter levantado essa questão. Obrigada, secretário. Eu também queria agradecer muito o secretário Rafael Dubé pela participação. Queria perguntar se você tem alguma outra consideração ainda a fazer sobre o plano de transformação ecológica. Eu ia só concluir aqui, que eu acho até que na sua primeira pergunta eu esqueci de responder, que é falar qual é a agenda para esse ano. E não vou me alongar aqui não, porque sei que já estamos na etapa final, mas eu acho que um dos pontos que a gente queria mais avançar na agenda desse ano é reforçar o componente da inovação tecnológica para a agenda verde. Porque é com isso que a gente vai gerar produtividade e empregos de qualidade no Brasil. E o Brasil já vem, nos últimos 2 anos, avançando muito na agenda de inovação, ampliando o volume de recursos nessa área, mas a gente quer trabalhar agora, para além disso, com integração ainda maior entre instituições de pesquisa e setor privado, e também trabalhar com o uso de desafios tecnológicos para algumas das agendas cruciais para a gente, como é o caso do hidrogênio, como é o caso da transmissão de energia elétrica, entre outros setores em que o Brasil tem grande potencial de não só produzir, mas de liderar as tecnologias nessa área. Então, acho que esse é o grande ponto para esse ano, para com isso a gente cumprir o ponto central da transformação ecológica, que é não apenas descarbonizar a economia, mas, além disso, promover um adensamento tecnológico e a geração de emprego de qualidade para os brasileiros. Secretário, esse adensamento que o senhor cita seria pelo, pelo adensamento de cadeias específicas, eu não sei se setor mineral poderia ser um exemplo do que vai ser mais explorado, enfim, toda a cadeia de semicondutores, que são também detalhes sensíveis para o avanço dessa agenda, só para, se pudesse dar alguns exemplos de focos aí de setores. Perfeito. Eu acho que tem várias áreas em que o Brasil tem um potencial de ser líder. Para dar alguns exemplos aqui, acho que pegando o mesmo que você mencionou aqui, de minerais. O Brasil dispõe de reservas de alguns dos minerais mais importantes para a transição energética, incluindo aí
terras raras, lítio, níquel, grafite, vários outros. E o grande esforço aqui da transformação ecológica do governo do presidente Lula é como é que a gente produz esses minerais sem que isso torne o Brasil apenas exportador de produto primário. A gente quer justamente agregar valor nesses produtos e poder exportar já o produto depois de algumas etapas de produção aqui no Brasil. E aí, para dar um exemplo de uma ferramenta que a gente está fazendo para isso, eu mencionaria um redesenho que foi feito no ano passado nas debêntures incentivadas, que foram, por vários aspectos, foram redesenhados para simplificar o processo de emissão, mas, entre outras coisas, ela acrescentou como itens elegíveis para a emissão de debênture incentivada a transformação dos minerais estratégicos. Não a etapa de exploração de minerais, mas a etapa de transformação mineral, o beneficiamento, a etapa subsequente. Então, quem quiser fazer só a exploração não está impedido, a legislação não impede, mas não recebe o incentivo fiscal. Quem vai fazer a exploração e agregar valor nas etapas subsequentes, aí recebe o incentivo fiscal aqui no Brasil. Então, esse tipo de arranjo a gente vem procurando fazer com tributação, com crédito, com várias das ferramentas que o governo dispõe para justamente estimular esse adensamento. Então, a mineração, acho que é um exemplo claro. Outro que eu acho que é um exemplo claro é todo o setor de biocombustíveis. O Brasil pode virar um grande produtor, não só da etapa agrícola, mas da etapa subsequente de produzir realmente o SAF, por exemplo, Sustainable Aviation Fuel, o combustível de aviação sustentável, ou o biobunker, que é utilizado para o transporte marítimo. E a gente está também nisso daí colocando os incentivos adequados para estimular o desenvolvimento das cadeias nesse setor. E, de novo, aqui para dar um exemplo, com o Fundo Clima, o BNDES abriu uma chamada para biocombustíveis, para SAF, biobunker, e inicialmente havia 6 bilhões de reais disponíveis para investimentos nessa área, e o total de projetos elegíveis que aplicaram para receber esses recursos totalizavam mais de 150 bilhões de reais, mostrando que o interesse e o potencial do Brasil de ser o líder nessa área, de ser o produtor de menor custo, de alta eficiência, é imenso. Então, acho que biocombustíveis é um, minerais estratégicos é outro, toda a área de biotecnologia, com a Amazônia, com a Caatinga, com o Cerrado, também tem um potencial imenso. Então, assim, hidrogênio, eu acho que é outro tema que também o Brasil, segundo vários estudos, tem um potencial de ter o hidrogênio de baixo carbono mais barato do mundo. E, de novo, a ideia da gente é não só importar os equipamentos, os eletrolisadores para produzir hidrogênio no Brasil, mas produzir aqui, usar o hidrogênio para fazer o aço verde, por exemplo, e aí a gente já exporta o aço verde, uma etapa mais da cadeia. Então, são em várias áreas, o Brasil está muito bem posicionado por conta da matriz energética limpa, por conta da biodiversidade exuberante do país e por conta dessas ferramentas financeiras que o Plano de Transformação Ecológica está trazendo para viabilizar os investimentos na agregação de valor e não na exportação de produtos primários. Secretário Rafael Dubé, muito obrigada pela sua participação. Eu também agradeço a minha colega Amanda Pupo e ao Bruno Nogueirão, que nos deu todo o apoio técnico. Essa entrevista vai ficar disponível aqui no nosso canal do YouTube e no terminal do broadcast. Lembrando que o broadcast nas redes ocorre toda semana e seguindo as nossas redes sociais, você fica por dentro de todas as outras conversas. Curtam essa live, se inscrevam no canal e acompanhem as nossas redes. Um abraço e até o próximo broadcast nas redes.